bem? Então, muito boa tarde a todos. Hoje nós vamos primeiro fazer uma revisão de competição interespecífica a partir das perguntas das enquetes. A aula passada foi bastante densa e me parece que faz parte dessa dinâmica vocês terem tido a aula, poderem rever a aula, responder a enquete, ver o que vocês acertam ou erram, e aí nós vamos rever a matéria aqui. E em seguida nós vamos ter uma aula sobre a natureza da competição. Meu nome é Carlos Sperber, professor da Universidade Federal de Viçosa, e o meu parceiro Neucir Chinvelski, da UniOeste, que acho que está ocupado, não está podendo participar, talvez ele chegue mais daqui a pouco. O que nós vamos ver hoje? Primeiro, vamos fazer uma revisão sobre competição interespecífica. Especificamente, vamos ver a enquete sobre partição de nichos e deslocamento de caracteres, o modelo de Lotka-Volterra e o princípio da exclusão competitiva e em que condições que nós temos coexistência estável. E, finalmente, a última enquete sobre o princípio da exclusão competitiva e as cautelas que nós temos que ter com esse princípio para que ele não vire simplesmente um mito, ou seja, uma coisa que a gente aceita sem testar e sem questionar. Em seguida, nós vamos começar a aula sobre a natureza da predação. Então, nós vamos ver os tipos de interação ecológica. Nós vamos ver a questão de adaptações e o hiperadaptacionismo, uma palavra que eu inventei, mas que se corresponderia ao adaptacionismo em inglês, que é o uso, considerar que qualquer coisa na natureza é adaptação. Nós temos que ter muito cuidado, como biólogos, nós temos o termo adaptação é restrito a produto de seleção natural. Ele não é qualquer ajuste do organismo ao ambiente, não. Ele é quando esse ajuste, ou seja lá qual fenótipo, tenha sido selecionado, ok? Aí nós vamos ver o que é predação, como ele se distingue de parasitismo, de parasitoidismo, de pastejo. Nós vamos ver alguns exemplos bastante curiosos e que hoje se sabe que são muito mais comuns do que se achava antes, que é a predação intraguilda, o comportamento aversivo e a reversão de papéis. Finalmente, vamos ver um pouco sobre cadeias tróficas, onivoria e competição aparente. E vamos ver algo sobre hipótese da rainha vermelha, a necessidade de correr, 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 correr para não sair do lugar. E, finalmente, diferentes formas de defesa em animais e em plantas. Introdução, né? Essa é a aula sobre natureza da predação. Eu vou aqui a bibliografia, então, enquanto vocês vão escrevendo as palavras, bibliografia é o capítulo 7 do Fundamentos, capítulo 9 do Begão, Beguinha e Begão. E aqui as interações ecológicas. Deixa eu ver se tem mais nomes aqui. Inquilinismo está aqui também. Ok, acho protocooperação, acho que estão todas as palavras aqui, tá? Competição, predação, parasitismo, parasitoidismo, mutualismo, protocooperação, blá, 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 blá. Uma confusão. Aí você diz, meu Deus do céu, eu tenho que decorar tudo isso? Não, mas peraí, então simbiose é mutualismo, mutualismo é diferente de protocooperação. Calma, calma. Vamos sistematizar e vamos simplificar. Vamos considerar duas espécies, espécie 1 e espécie 2. A interação entre essas duas espécies pode ser positiva para a espécie 2, positiva para a espécie 1. Negativa para 2, negativa para 1. Então, nesse diagrama de fases, nós vamos classificar todas as interações, tá? Então, se eu tenho essa região central, eu tenho uma interação que é 0, 0 para as duas espécies, ou eu não consigo distinguir se ela é 0, positiva ou negativa para as duas espécies. Vamos lembrar que eu tenho que medir isso no campo, e eu tenho um determinado efeito que é muito difícil de distinguir da hipótese nula de que não há efeito nenhum. Então, nessa região central, eu vou considerar que a
interação é neutra, neutralismo. Neutralismo, exato, neutralismo é não há interação. Então, na verdade, neutralismo é uma palavra vazia, é a hipótese nula, é a ideia de que não há interação entre a espécie 1 e 2, ou eu não consigo mensurar efeitos da espécie 1 sobre 2, nem da 2 sobre a 1. Nos quadrantes esquerdo superior e direito inferior, eu tenho predação. Predação? Mas e parasitismo? E calma, nós vamos chamar tudo de predação. Predação sensu amplo, predação sensu lato. Então, toda relação trófica, mais e menos, é um tipo de predação, que é o assunto da aula de hoje. No quadrante superior direito, eu tenho relações positivas para as duas espécies. Então, eu vou chamar de mutualismo. Ah, mas e protocooperação? Porque mutualismo é quando é obrigatório, protocooperação quando não é, esquece. Isso são conceitos abandonados na literatura científica, não se usa protocooperação. Isso é coisa de livro, texto de segundo grau, desatualizado. É mutualismo, gente. Esses nomes são etiquetas. Nós vamos usar essas etiquetas não como etiquetas de caixinhas fixas, mas simplesmente para dar um nome. E, geralmente, nós vamos, no início de um artigo científico, nós vamos dizer, aqui nós estamos chamando de mutualismo toda e qualquer relação que é positiva para as duas espécies. E no canto inferior esquerdo, competição, em que a relação é negativa para as duas espécies. Será que existe relação negativa para as duas espécies que não é competição propriamente dita? Existe, é a chamada competição aparente, que nós vamos ver hoje, que é quando a relação é negativa para as duas espécies, mas não porque elas utilizam um recurso em comum, que é a competição por exploração, estão lembrados? As duas espécies interagem porque elas estão utilizando um recurso em comum, ou por uma interação direta entre as duas espécies, que é a competição por interferência, por exemplo, a briga entre machos para disputa de fêmeas, tá? Ou a alelopatia em plantas, mas sim porque as duas espécies têm um predador em comum, por isso competição aparente, tá? Mas é um efeito de competição, por isso competição aparente. Mas nós temos a zona cinza, tá? Então, essa zona cinza em que eu consigo ver um efeito negativo para uma espécie, mas eu não consigo distinguir um efeito negativo para outra, alguns autores chamam de amensalismo, tá? Na literatura atual também não se usa amensalismo. Por quê? Porque a mensuração, se é positivo ou negativo, é um dos objetivos do trabalho. Tá? E, geralmente, a competição ela não é simétrica, ela não é igual para uma espécie e para outra. O efeito sobre a outra espécie pode ser negligenciado, por exemplo, uma árvore fazendo sombra sobre uma plântula. Tá? Amensalismo, mas é um tipo de competição assimétrica. E comensalismo é quando uma espécie é favorecida e a outra eu não consigo distinguir. Lembra da ideia dos inquilinos, dos cupins inquilinos de cupinzeiros? Então, é uma forma, aparentemente, de amensalismo, de comensalismo. Comensal, vem filar boia numa casa que está cheia de comida, tá? Não nos interessa, não é utilizado na literatura científica. Nós chamamos de mutualismo, mutualismo assimétrico, ok? Quem que interage? Indivíduos ou populações? As espécies não interagem. Gente, espécie não existe. Espécie não existe, é uma invenção do cientista. Como assim, professor? É uma invenção, por isso existe a discussão. Qual é o conceito de espécie que você usa? Conceito biológico, conceito morfológico, o conceito taxonômico. Gente, espécie é o que o taxonomista diz que são espécies diferentes.
Existe, por exemplo, a ideia de espécie críptica, que o taxonomista não consegue distinguir, e, no entanto, pode ser um processo de especiação que ainda não se concluiu. Tá? As espécies se distinguem por feromônio, por exemplo, mas morfologicamente elas são iguais, elas podem estar num processo de especiação, ou a especiação não se concluiu, ela está se reencontrando. O que existe são os indivíduos. Mesmo populações é um conceito inventado pelo ser humano. Então, quem interage são os indivíduos. Eles podem interagir diretamente, por exemplo, competição por interferência, predação, é uma interação direta, parasitismo, ou indiretamente, competição por exploração, facilitação indireta, como aquela história dos roedores e das formigas. Eles usam recursos em comum, a curto prazo eles competem, mas os roedores utilizam um recurso que compete com o recurso das formigas. Então, se eu tiro os roedores a longo prazo, crescem as plantas grandes e diminuem as plantas pequenas, e com isso diminui o recurso para as formigas. Facilitação indireta. Ou competição aparente, que é justamente quando as duas espécies parecem ter uma interação negativa uma com a outra, aliás, elas têm essa interação negativa, mas não porque elas têm um recurso em comum, mas porque elas têm um predador em comum. Comportamento de aversão, nós vamos ver hoje, tá? Então, a presa pode ter um comportamento pode modificar o seu comportamento frente à mera presença do predador. E isso pode ter um impacto muito maior do que se imagina. Pode ter um impacto, inclusive, ecossistêmico. Então, as interações indiretas são extremamente importantes. As populações, elas interagem via indivíduos. Então, por exemplo, num experimento manipulativo, se eu retiro uma espécie, aumenta a população da outra espécie. Como que eu meço os efeitos? Porque ecologia está baseada em mensuração, tá? Em números. Eu tenho que quantificar as coisas. Se eu não quantifico as coisas, eu estou fazendo ecologia meia boca, tá? I am sorry, mas nós temos que quantificar as coisas. Por quê? Porque nós temos que testar hipóteses. E, estatisticamente, a única hipótese que eu posso testar e jogar fora ou não, é a hipótese nula de acaso. E, para isso, eu tenho que dar chance de encontrar resultados que não me permitam rejeitar o acaso. Por isso, eu tenho que medir, mensurar. E o que eu meço? Sobrevivência, crescimento ou reprodução.